Neste vídeo especial, exploraremos por que obrigar-se a controlar sua mente pode estar influenciando seus resultados de uma maneira que você nunca havia considerado. E como aplicar a disciplina estoica pode transformar não apenas o que você pensa, mas também o que você alcança no seu dia a dia. Você ficará surpreso ao descobrir a revelação final, que pode mudar sua maneira de agir e de se relacionar com seus próprios pensamentos. Mas antes de começar, quero que você preste muita atenção à história seguinte, porque será essencial para que você compreenda o grande ensinamento desta mensagem e descubra como o domínio da mente se torna a base de todos os seus resultados. Numa cidade cheia de arranha-céus e escritórios brilhantes, vivia um empresário chamado Alejandro. Era um homem ambicioso, com grandes projetos em andamento, mas sua mente parecia sempre jogar contra ele. Cada dia ele se levantava com novas ideias, mas no meio do dia, o cansaço, a ansiedade e as dúvidas o faziam abandonar o que tinha começado. Embora trabalhasse duro, seus resultados não eram os que esperava. Num meio-dia, enquanto tomava café no terraço de um edifício, conheceu um investidor veterano que havia atravessado crises financeiras e saído mais forte de todas. O homem mais velho o observou em silêncio e então lhe disse: "Seu verdadeiro problema não está em seus negócios nem no mercado, está em sua mente. Se você não aprender a controlá-la, suas emoções farão você perder mais do que qualquer concorrência. Mas se conseguir dominá-la, seus resultados mudarão para sempre." Alejandro, intrigado, pediu-lhe um conselho concreto. O investidor lhe deu uma tarefa simples, mas desafiadora. Durante uma semana, cada manhã devia dedicar 15 minutos a treinar sua mente. Nada de telefones, nada de distrações. Só devia visualizar suas metas e repetir para si mesmo com convicção: "Eu controlo minha mente. Eu controlo meus resultados." No primeiro dia, Alejandro não conseguia parar de pensar em e-mails pendentes e problemas de escritório. No segundo dia, sua cabeça se encheu de preocupações sobre dinheiro e clientes. Mas lembrou-se das palavras do investidor e obrigou-se a manter o exercício, mesmo que lhe parecesse inútil. Com o passar dos dias, algo extraordinário começou a acontecer. Sua mente deixou de correr de um lado para outro e começou a se concentrar no essencial. Suas decisões tornaram-se mais claras. Deixou de reagir por impulso e começou a agir com calma e estratégia. Os mesmos problemas que antes o transbordavam agora pareciam simples desafios que podia resolver com frieza. No sétimo dia voltou a se reunir com o investidor e contou o que havia acontecido. O homem mais velho sorriu e lhe disse: "Agora você entende. Os mercados mudam, os sócios falham, os projetos atrasam, mas o que nunca pode perder o controle é você mesmo. Aquele que governa sua mente, governa seus resultados. Aquele que se deixa arrastar pelo medo termina perdendo tudo." Desde então, Alejandro fez daquele exercício um hábito diário. Já não permitia que as dúvidas nem a ansiedade ditassem suas decisões. Começou a ver como seus negócios cresciam. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ele havia aprendido a dominar-se primeiro a si mesmo. O ensinamento era claro. Nos negócios, como na vida, não basta ter recursos ou contatos. A chave está em obrigar-se a controlar sua mente, porque dela dependem as decisões que constroem seus resultados. Quem se apodera de sua mente se apodera de seu destino. Antes de começar com a primeira lição, se você achar estes vídeos úteis, eu o encorajo a se inscrever e ativar as notificações para se manter informado sobre as últimas novidades. Comecemos. Lição 1. A batalha interna. A batalha mais desafiadora que travamos não se encontra fora de nós, mas no profundo de nossa própria mente. Não são os inimigos externos, nem as circunstâncias adversas, nem mesmo as palavras dos outros as que mais nos ferem. É a voz interior. Essa que constantemente nos lembra nossas fraquezas, que nos faz duvidar e que busca nos convencer de que não somos capazes. Reconhecer que o inimigo mais forte habita dentro de si mesmo é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Porque enquanto continuarmos culpando o mundo pelo que ocorre em nosso interior, continuaremos sendo escravos de pensamentos desordenados e emoções que não sabemos governar. O estoico entendia que o maior campo de batalha
é o da mente, e que quem vence nesse terreno não tem rival no mundo exterior. Os problemas, as ofensas e os obstáculos podem se apresentar a qualquer momento, mas a interpretação que fazemos deles nasce em nossa mente. E se deixamos que esta se converta em um adversário, jamais encontraremos paz. Quando responsabilizamos o exterior pelo que sentimos, entregamos nosso poder, e a vida se converte em um jogo de culpas, numa desculpa perpétua para não crescer. No entanto, quando aceitamos que grande parte do sofrimento vem de dentro, adquirimos uma ferramenta poderosa, a possibilidade de mudar. Dominar os pensamentos. A arte que poucos praticam. Dominar os pensamentos é a arte que poucos praticam e que, no entanto, marca a diferença entre uma vida governada pela calma ou arrastada pelo caos. Uma ideia, no começo insignificante, pode se converter em ação se a deixamos crescer sem controle. Daí que a disciplina mental seja um escudo indispensável, um protetor que nos lembra que toda emoção não merece se converter em ato e que todo impulso não deve se traduzir em resposta. A mente é hábil para fabricar histórias que exageram o que ocorre. Diante de uma ofensa pequena, a voz interna pode convertê-la em catástrofe. Diante de um fracasso pontual, pode nos fazer acreditar que não temos futuro. E diante da incerteza, pode nos pintar cenários de medo que paralisam. Mas essas narrativas não são fatos, são interpretações. E quem aprende a diferenciar entre o que acontece e o que sua mente lhe conta, começa a se liberar de correntes invisíveis. Marco Aurélio advertia que não é o que ocorre o que nos perturba, mas a opinião que formamos sobre isso. Epicteto acrescentava que se algo externo nos fere, o dano real reside na importância que lhe outorgamos. Dominar os pensamentos é, em essência, lembrar-se constantemente que não se tem que obedecer à primeira reação. A disciplina como escudo. A disciplina, vista como um escudo, cumpre aqui um papel decisivo. Não se trata de disciplina rígida que impede desfrutar da vida, mas de uma força interna que atua como guardiã diante da dúvida, diante do auto-engano, diante do impulso que arruína relações ou decisões. A disciplina nos sustenta nos dias em que a mente quer nos desviar para o medo ou a preguiça. Nos mantém erguidos quando a tentação de abandonar parece mais forte que o desejo de continuar. E, sobretudo, nos lembra que a vontade de ser donos de nós mesmos vale mais que qualquer aplauso externo. A batalha interna não se ganha de uma vez e para sempre. Cada dia traz consigo novas provas, pensamentos que buscam nos enfraquecer, emoções que tentam nos arrastar, dúvidas que surgem quando menos esperamos. Mas precisamente aí está a grandeza, em lutar diariamente sem se render, em voltar uma e outra vez a escolher a calma, a razão e a disciplina sobre o descontrole, a queixa ou a autocompaixão. Quando se compreende que o inimigo mais forte habita na mente, deixa-se de perder energias lutando contra o que está fora e começa-se a dirigir suas forças para o que realmente importa, governar-se a si mesmo. A vitória mais gloriosa não é vencer os outros, mas não se deixar vencer pelo que nasce no próprio interior. Não culpe o mundo pelo que brota de sua mente. Não busque responsáveis fora de você para justificar sua falta de controle. Olhe para dentro e encontrará tanto o adversário como o herói que pode vencer. Se conseguir treinar sua mente para reconhecer quando uma emoção tenta dominá-lo, terá dado o primeiro passo. Se depois se impõe a disciplina de não deixar que esses pensamentos governem seus atos, terá construído um escudo indestrutível. E se aprende a viver sabendo que cada dia é um treinamento nesta batalha silenciosa, então descobrirá uma paz que ninguém poderá lhe arrebatar. Não deixe que a voz interior lhe roube a vida. Você é o guerreiro e o campo de batalha, mas também é aquele que decide como termina a luta. Escreva nos comentários: minha vitória começa dentro de mim. E comprometa-se a não perder mais contra sua própria mente. Lição 2. O poder de decidir. O poder de decidir é a força silenciosa que transforma vidas. Porque cada pensamento que cruza por nossa mente é uma escolha, não um acidente inevitável. A maioria das pessoas acredita estar à mercê do que sente, que a mente é um rio transbordado que flui sem controle e que elas só podem se deixar levar. Mas os estoicos sabiam que não é assim. Todo pensamento, por mais pequeno que pareça, tem uma origem e uma direção.
E cada um de nós tem a capacidade de escolher se o alimenta ou o deixa morrer. Escolher o que ocupa nossa mente. Decidir que ideias ocuparão nossa mente é tão crucial como decidir que alimento colocamos em nosso corpo, porque ambas as coisas determinam o rumo de nossa existência. Se escolhemos pensamentos de temor, insegurança ou dúvida, nossa vida se tornará frágil e quebradiça. Mas se escolhemos pensamentos de valor, serenidade e disciplina, nosso caminho se encherá de clareza e força. A atenção é o timão com o qual conduzimos o barco da vida. Aquilo no que você decide se fixar se expande e determina sua experiência. Se você põe seu olhar no negativo, no injusto, no que falta, acabará sentindo que a vida é um inimigo constante. Mas se escolhe dirigir sua atenção para o útil, para o que pode controlar, para o que fortalece seu caráter, então a existência se converte em terreno fértil para crescer. A atenção é um recurso limitado e entregá-la ao inútil é presentear energia que nunca volta. Marco Aurélio recordava que a vida está tecida pela qualidade dos pensamentos que cultivamos e que ninguém pode nos arrebatar a capacidade de escolhê-los. Não reagir, mas responder com calma. Não reagir, mas responder com calma é outra mostra do poder de decidir. Reagir é automático, é obedecer ao primeiro impulso. É deixar que a emoção dirija nossas palavras e atos. Responder, em contrapartida, requer pausa, reflexão e domínio próprio. Aquele que reage se deixa arrastar. Aquele que responde se mantém dono de si mesmo. Diante da provocação, qualquer um pode explodir. O difícil é manter a calma e escolher com sabedoria a resposta. A diferença entre ambas as atitudes está na decisão consciente de não ser escravo do instinto. Epicteto ensinava que não é o que nos passa o que nos danifica, mas como decidimos enfrentá-lo. Nessa pausa, entre o que ocorre e o que fazemos, reside nossa verdadeira liberdade. Uma mente disciplinada molda a realidade. Uma mente disciplinada molda a realidade, não porque muda os fatos externos, mas porque muda a forma em que os interpretamos. A disciplina mental é um treinamento constante que nos permite observar nossos pensamentos sem ser arrastados por eles. Igual que um escultor molda a pedra bruta até dar-lhe forma, quem treina sua mente vai polindo as ideias dispersas e caóticas até convertê-las em clareza. Sem disciplina, a mente inventa histórias, exagera problemas e cria sofrimento desnecessário. Com disciplina, aprendemos a separar o importante do trivial, o que está sob nosso controle do que nunca estará. E esse simples hábito muda por completo a maneira em que vivemos. Não significa que a vida se torne perfeita nem que as dificuldades desapareçam, mas que deixamos de ser vítimas do que nos rodeia. O poder de decidir radica em que mesmo no meio da tempestade, pode-se escolher manter-se firme, enfocar a atenção no que soma, responder com calma e moldar sua realidade desde dentro. Há quem passe seus dias acreditando que são marionetes do destino, que não tem opção mais que aceitar o que a mente lhe joga. Mas um estoico sabe que sempre há opção, que embora não possamos controlar os ventos, sempre podemos ajustar as velas. Que embora não possamos deter as palavras de outros, sim podemos decidir se dar-lhes importância ou não. Que embora não possamos evitar que apareça a emoção, sim podemos decidir o que fazer com ela. Construir seu caráter por suas escolhas. Cada pensamento que você escolhe sustentar é um tijolo na construção de seu caráter. Cada resposta calma em lugar de uma reação impulsiva é uma vitória silenciosa. Cada momento de disciplina mental é um passo para a liberdade. O poder de decidir é, ao final, o poder de não ceder sua vida ao acaso nem às paixões, mas de forjá-la com intenção. Não permita que a mente indisciplinada governe seu destino. Você tem o timão. Você escolhe para onde ir e nessa escolha se joga sua paz, sua força e seu futuro. Escreva nos comentários. Hoje, decido com calma e clareza. E comprometa-se a usar seu poder de decidir como a maior ferramenta para transformar sua vida. Lição 3. O silêncio mental. O silêncio mental não é a ausência de pensamentos, mas a capacidade de reduzir o ruído interior para ganhar clareza. Numa época onde a mente se vê bombardeada por estímulos, opiniões e lembranças,
Poucos conseguem experimentar a serenidade de uma mente ordenada. O ruído mental se alimenta de preocupações sobre o futuro, de culpas que nascem do passado e de conversas internas que parecem não ter fim. Viver no meio desse barulho interior esgota tanto como trabalhar sem descanso. O estoico entendia que calar a mente não é um luxo, mas uma necessidade para viver com lucidez. Nem toda ideia merece sua energia, e, no entanto, muitos entregam suas forças a pensamentos inúteis que só os desgastam. Não alimentar pensamentos inúteis. Uma frase hiriente escutada há anos, um erro cometido na infância, uma possibilidade de fracasso que ainda não existe, se convertem em hóspedes permanentes na mente, ocupando espaço e drenando vitalidade. Mas igual que não deixaria a porta aberta de sua casa para qualquer estranho, tampouco deveria abrir sua atenção a todo pensamento que apareça. A mente disciplinada seleciona, filtra e afasta o que não contribui para a calma. Sêneca advertia que grande parte de nosso sofrimento provém de antecipar desgraças que nunca chegarão. E ao fazer, lo presenteamos energia a fantasmas que existem só na imaginação. Escutar mais o presente que o passado. Escutar mais o presente que o passado é a outra chave para silenciar a mente. O passado já está escrito, não se pode reescrever. E, no entanto, seguimos repetindo suas cenas como se ao fazer lo pudéssemos alterá-las. Nos castigamos recordando erros, nos atormentamos pelo que alguém disse. Revivemos traições e decepções que já não podem ser mudadas. E enquanto isso, o presente, o único lugar onde podemos atuar, escapa-nos das mãos. O silêncio mental surge quando deixamos de dar voz constante às lembranças e começamos a atender o que realmente sucede agora. Epicteto dizia que não é sábio chorar pelo que já passou, nem temer o que ainda não chegou, porque só o presente está sob nosso controle. Treinar a mente para escutar o momento atual é calar os fantasmas de ontem e as sombras de amanhã. A paz interna como estratégia consciente. A paz interna não é descanso passivo, é uma estratégia consciente. Não se trata de esperar que o ruído desapareça por si só, mas de aprender a governar, igual que um guerreiro prepara sua armadura antes da batalha. A pessoa que busca clareza treina sua mente antes de enfrentar as tensões diárias. A calma é tática. É um movimento calculado para não gastar energia em batalhas desnecessárias. Aquele que confunde paz com debilidade não entende que faz falta mais força para permanecer sereno no meio do caos que para gritar e reagir como todos fazem. A mente em silêncio não é frágil, é firme, porque não responde a cada estímulo como um animal sem controle, mas escolhe com cuidado o que merece atenção e o que é melhor deixar passar. Viver com silêncio mental não significa ignorar os problemas. Significa enfrentá-los com um espírito limpo, livre de vozes contraditórias. Quando o ruído diminui, a clareza aparece. As decisões se tornam mais firmes, os problemas mais manejáveis, os vínculos mais profundos. Em contrapartida, quando deixamos que o ruído governe, cada dificuldade se multiplica e qualquer contratempo parece insuperável. Marco Aurélio escrevia que a alma encontra paz quando se alinha com a razão, e a razão só pode ser escutada em silêncio. O ruído mental é como um mar embravecido que não deixa ver o fundo. O silêncio é a água calma que revela a clareza do essencial. Consegui-lo não é fácil porque a mente sempre buscará regressar aos hábitos de se preocupar, comparar e ruminar. Mas com prática podemos lembrar-lhe uma e outra vez que nem toda ideia merece ser alimentada, que nossa atenção é um recurso limitado e valioso, que escolher silêncio não é fugir, mas combater com a melhor estratégia. O silêncio mental é uma vitória diária contra a confusão. É a demonstração de que, embora o mundo grite, pode-se permanecer em calma. Treine sua mente para calar o que sobra e escutar o que importa. E cada vez que conseguir fazê-lo, terá ganhado mais que uma trégua. Terá conquistado a clareza que tanto buscava. Escreva nos comentários: meu poder está no silêncio. E comprometa-se a treinar sua mente para encontrar paz mesmo no meio do ruído. Lição 4. Romper as correntes. Romper as correntes nem sempre significa libertar-se de grades visíveis.
Muitas vezes significa identificar os hábitos mentais que o sabotam em silêncio. A mente humana pode ser tanto um aliado leal como uma prisão invisível. E quem não presta atenção ao que ocorre dentro de si mesmo, termina carregando com correntes que eles mesmos forjaram. Cada pensamento repetido, cada juízo que aceitamos sem questionar, cada voz interior que repete que não podemos, se converte em um elo que limita nossos passos. Os estoicos compreendiam que não há cárcere mais duro que o que levantamos em nosso próprio interior, porque, enquanto uma prisão física pode se romper desde fora, uma prisão mental só se desmorona quando decidimos olhar lá de frente. A identificar os hábitos mentais que sabotam. O primeiro passo para romper essas correntes é reconhecer os hábitos mentais que nos sabotam. Pensamentos de comparação constante, medo do fracasso, necessidade de aprovação. Todos eles funcionam como grilhões que nos imobilizam. Imagine alguém que quer empreender um caminho novo, mas cada dia se repete a si mesmo que não está preparado, que não é capaz, que outros o farão melhor. Embora em aparência seja livre, na realidade está atado, porque aceitou a mentira de sua mente como uma verdade indiscutível. Desmontar crenças limitantes. Desmontar crenças que limitam sua ação é o segundo passo. Muitas das ideias que repetimos em silêncio não nasceram de nossa experiência real, mas do que outros nos disseram em algum momento, de etiquetas que aceitamos sem resistência, de fracassos passados que interpretamos como provas de incapacidade. Mas essas crenças não são fatos, são interpretações. Epicteto ensinava que não é o que ocorre o que nos limita, mas o juízo que fazemos do que ocorre. Uma crença pode se converter em um muro impenetrável, ou em um simples obstáculo que se pode saltar dependendo da forma em que a entendamos. Perguntar-se se aquilo que pensamos é realmente certo, ou se é só um eco de velhas inseguranças, é um ato de rebelião contra essas correntes invisíveis. Mudar o diálogo interno negativo. O terceiro passo é mudar o diálogo interno negativo por firmeza. A mente acostumada a repetir frases de derrota necessita ser treinada para pronunciar palavras de poder. Não basta calar a voz que diz, você não pode. Há que substituí-la por uma voz firme que afirme, eu posso, eu sou capaz, eu tenho a força. Marco Aurélio insistia em que a mente adota a forma do que pensa constantemente. Se permitimos que a autocrítica se repita, se converterá em nossa identidade. Mas se praticamos o hábito de falarmos a nós mesmos com respeito e determinação, nossa identidade se reconstruirá sobre alicerces mais sólidos. Falar-se com firmeza não significa enganar-se, significa lembrar-se de que se é mais forte do que o medo faz crer. A liberdade começa na mente. A liberdade começa na mente. Quem controla seu pensamento pode perder riquezas, amizades ou status, e ainda assim seguir sendo livre porque sua paz não depende do externo. Em contrapartida, quem vive encadeado a medos, a dúvidas ou a crenças limitantes, pode estar rodeado de comodidades e, no entanto, sentir-se prisioneiro. Os estoicos entendiam que nada externo tem verdadeiro poder sobre nós, salvo o que nós mesmos lhe concedemos. E por isso a liberdade não se conquista lutando contra todos os inimigos externos, mas vencendo primeiro o inimigo interno. Romper as correntes mentais não sucede de um dia para outro. É um processo diário, um treinamento constante, uma vigilância atenta dos pensamentos que aceitamos como próprios. Cada vez que detecte uma ideia que o sabota, observe-a sem medo e questione sua veracidade. Cada vez que apareça uma crença limitante, lembre-se de que não é um fato, mas uma interpretação que pode modificar. Cada vez que seu diálogo interno tente arrastá-lo para a dúvida, responda-lhe com a firmeza de quem se sabe dono de si mesmo. Assim, pouco a pouco, os elos irão se debilitando até se romper. A mente disciplinada é um espaço de liberdade, e quem consegue conquistar, lá descobre que não há obstáculo externo capaz de detê-lo. Lembre-se de que as correntes mais fortes não são as que atam suas mãos, mas as que aprisionam seus pensamentos. Escolha a liberdade, escolha governar sua mente. Escolha romper os elos que você mesmo havia aceitado. Lição 5. O foco inabalável.
O foco inabalável é a habilidade de dirigir toda a energia para um objetivo claro, sem permitir que as distrações externas desviem o rumo. No mundo onde a cada segundo estamos expostos a estímulos, mensagens, opiniões e urgências alheias, manter a atenção firme no que realmente importa se converteu numa virtude rara. A maioria se dispersa, se deixa arrastar pelo imediato e esquece o essencial, e assim desperdiça sua força em batalhas insignificantes. Os estoicos compreendiam que a mente é como uma lâmpada. Se dispersa sua luz em todas as direções, apenas ilumina. Mas se concentra esse raio num só ponto, pode atravessar a escuridão mais densa. Dirigir a energia para um objetivo claro. Dirigir a energia para um objetivo claro implica, antes de tudo, saber o que se quer. Quem não tem definido seu propósito será presa fácil da dispersão, porque qualquer caminho parecerá válido e qualquer interrupção se verá como importante. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem se mede pela qualidade de seus pensamentos, e esses pensamentos só podem ser efetivos se se orientam para uma direção definida. Aquele que persegue demasiados objetivos ao mesmo tempo não conquista nenhum, enquanto aquele que fixa seu olhar numa meta e caminha com disciplina termina alcançando-a mesmo quando parecia distante. Não se dispersar com distrações externas. Não se dispersar com distrações externas é um desafio diário. A mente busca desculpas para escapar do esforço. O entorno oferece milhares de tentações para desviar nossa atenção, e quem não tem controle sobre si mesmo termina esgotado por tarefas irrelevantes. Uma notificação no telefone, uma crítica alheia, uma lembrança que surge de repente. Tudo pode interromper o fluxo se não aprendemos a reconhecê-lo como ruído. O foco inabalável se constrói com o hábito de ignorar o que não nos soma, de treinar a mente para permanecer na tarefa, mesmo quando aparecem interrupções. Sêneca ensinava que o tempo é o recurso mais valioso e que perdê-lo em assuntos banais é a pior das negligências. Cada minuto que se presenteia ao trivial é um minuto roubado ao propósito. Eliminar o que rouba tempo e atenção. Eliminar o que rouba tempo e atenção é uma prática necessária para quem quer viver com direção. Não se trata de encher a agenda de atividades, mas de esvaziá-la do que não aporta. Igual que um jardineiro arranca as más ervas para que a árvore cresça forte, quem quer cultivar o foco deve arrancar compromissos desnecessários, conversas vazias e distrações disfarçadas de urgência. Dizer não se converte num ato de poder, porque nem tudo merece sua energia. A disciplina de escolher conscientemente onde investir cada fragmento de atenção é o que diferencia aquele que avança daquele que fica preso em círculos intermináveis. Um foco inabalável não se obtém de maneira automática. É um treinamento constante da vontade. Cada vez que escolhe seguir na sua tarefa, apesar do ruído externo, fortalece um músculo invisível. Cada vez que decide ignorar uma provocação ou uma distração, reforça seu controle. E com o tempo, o que no começo parecia um esforço titânico, se torna natural. O foco transforma o impossível em possível, porque concentra o poder da mente e o dirige para um só canal. O que está disperso se perde, concentrado se converte em força imparável. Um homem que dedica anos a uma só disciplina termina, alcançando níveis que outros jamais tocarão. Uma pessoa que se mantém firme em seus valores sem se deixar arrastar por modas passageiras, constrói uma vida coerente e plena. Epicteto dizia que ninguém pode ser livre se não se governa a si mesmo. E governar-se é também decidir onde pôr a atenção e não deixar que a vida decida por si. O foco é um escudo contra a mediocridade. É a bússola que impede se perder em caminhos alheios. Mantê-lo exige sacrifícios, porque implica renunciar ao fácil para escolher o valioso. Mas esse preço é insignificante comparado com a recompensa de uma vida dirigida para o que realmente importa. O mundo sempre oferecerá 1000 caminhos, mas só um é o seu. Encontre-o, proteja-o e caminhe com determinação. Se conseguir manter sua atenção fixa, descobrirá que não há meta demasiado distante nem sonho demasiado grande. O foco inabalável é a chave que abre a porta do extraordinário. Escreva nos comentários: minha energia segue um só rumo.
E comprometa-se a cultivar um foco tão firme que nada possa afastá-lo do que decidiu construir. Lição 6. As emoções sob controle. As emoções sob controle não significam negá-las, reprimi-las ou fingir que não existem, mas aprender a governá-las com inteligência e disciplina. Uma vida sem emoções seria impossível. Mas uma vida governada por elas é uma tempestade constante onde nunca se encontra calma. Os estoicos sabiam que não somos responsáveis pelo que sentimos no primeiro instante, mas pelo que decidimos fazer com esse sentimento. A ira, o medo, a tristeza, a euforia, todas podem aparecer sem prévio aviso, mas o que segue depende de nossa capacidade de autocontrole. Não negar as emoções, mas governar. Não negar as emoções, mas governá-las, é uma arte que se aprende dia após dia. Alguém pode provocá-lo com uma palavra injusta. Um obstáculo inesperado pode despertar frustração. Ou a lembrança de uma ferida pode gerar tristeza. Não se trata de fingir que nada disso te afeta, mas de lembrar que você é maior que qualquer emoção passageira. Reconhecer o que sente é o primeiro passo, não para obedecer-lo, mas para compreender-lo e dirigi-lo para uma resposta mais sábia. Evitar que a ira ou o medo ditem seus atos. Evitar que a ira ou o medo ditem seus atos é fundamental, porque são forças intensas que buscam dominar a mente. A ira promete justiça, mas quase sempre semeia destruição. O medo promete segurança, mas quase sempre paralisa e nos impede de atuar. Quando deixa que essas emoções conduzam sua vida, entrega o timão a um capitão cego. Sêneca dizia que a ira é um tipo de loucura momentânea, e basta olhar como um marebato pode arruinar uma relação construída durante anos para entendê-lo. O medo, em contrapartida, se disfarça de prudência, mas na realidade é uma corrente que impede dar os passos necessários para o crescimento. A valentia não é não sentir medo, mas atuar apesar dele. E a serenidade não é ausência de ira, mas a capacidade de manter a razão no meio do fogo. Transformar ansiedade em impulso produtivo. Transformar ansiedade em impulso produtivo é outra mostra de domínio. A ansiedade nasce de projetar a mente para um futuro incerto, de imaginar possíveis fracassos ou cenários catastróficos. Mas essa mesma energia, se dirige de maneira adequada, pode se converter em motor de ação. A diferença está em como você escolhe usar. Pode ficar preso em pensamentos repetitivos que o desgastam, ou pode canalizar essa inquietação em preparação, disciplina e esforço. Marco Aurélio escrevia que a mente tem o poder de converter cada obstáculo em matéria-prima para crescer. A ansiedade, então, pode ser usada como sinal de que algo importa, como lembrete de que há que se focar no que está sob controle e soltar o que não está. O que antes te inquietava pode se converter num impulso para a ação concreta. O autocontrole é poder silencioso. O autocontrole é poder silencioso porque não faz ruído, não busca se exibir, não necessita aplausos. É a força invisível que mantém calmo o guerreiro no meio da batalha. A que permite responder com firmeza em lugar de reagir com violência. A que converte uma pessoa em dona de si mesma. Em aparência, quem se controla parece fraco aos olhos daqueles que confundem serenidade com covardia. Mas na realidade faz falta mais força para conter um impulso que para se deixar arrastar por ele. Epicteto recordava que ninguém é livre se não pode se dominar. E esse domínio começa por aprender a decidir que emoção merece ser escutada e qual deve ser deixada passar. Viver com emoções sob controle não significa não sentir, significa não ser escravo do que você sente. A emoção pode aparecer, mas não tem que governar. Você pode observá-la, analisá-la e decidir como atuar. E nessa capacidade de decidir radica a verdadeira liberdade. O mundo sempre estará cheio de provocações, injustiças, perdas e temores. Mas a vitória não está em eliminá-los, mas em manter-se firme quando chegam. O autocontrole é o escudo que protege sua mente de ser dominada pelo externo e a espada que corta pela raiz o que busca escravizá-lo. Ao final, não é o mais forte quem impõe sua força para fora, mas o que consegue impor-se a si mesmo por dentro. Escreva nos comentários.
Governo minhas emoções com calma e firmeza, e comece hoje a converter seu autocontrole no poder silencioso que o conduzirá a uma vida mais plena e livre. Lição 7. Os hábitos de aço. Os hábitos de aço não se forjam num instante. Se constroem com paciência, repetindo atos pequenos que com o tempo fortalecem a mente mais que qualquer discurso motivador. A disciplina não é um talento herdado. É uma escolha diária que se solidifica em cada ação aparentemente insignificante. Os estoicos compreendiam que o verdadeiro poder não surge de um arrebato de inspiração, mas da firmeza dos hábitos que dão estrutura à vida. Repetir atos pequenos fortalece a mente. Repetir atos pequenos fortalece a mente, porque cada gesto constante envia uma mensagem ao nosso interior. Sou capaz de manter-me firme, mesmo quando não tenho vontade. Uma pessoa que decide levantar-se à mesma hora, que escolhe cuidar de seu corpo, que dedica minutos à reflexão ou ao estudo, está treinando seu caráter sem se dar conta. Igual que o ferro se endurece sob o fogo, a vontade se fortalece sob a repetição. No começo parece irrelevante, mas essas pequenas decisões acumuladas dia após dia se convertem em pilares inquebrantáveis que sustentam o espírito em momentos de dificuldade. A constância vence a motivação frágil. A constância vence a motivação frágil porque a motivação é volátil, aparece quando as circunstâncias são favoráveis e desaparece ao menor contratempo. Quem depende só da motivação nunca avançará mais além do fácil, porque tão logo chega à incomodidade, busca desculpas para se render. A constância, em contrapartida, permanece mesmo quando não há vontade, quando o cansaço aperta, quando a emoção inicial já se extinguiu. Sêneca ensinava que a disciplina é mais confiável que o entusiasmo, porque este é como uma chama que brilha forte mas se apaga rápido, enquanto a constância é como o carvão aceso que, sem chamar a atenção, mantém o calor que faz possível continuar. Criar rotinas que dirigem seu dia. Criar rotinas que dirigem seu dia é outro segredo dos hábitos de aço. A rotina não deve ser vista como uma prisão, mas como um mapa que evita a dispersão e o caos. Quando cada dia começa com ações ordenadas e premeditadas, a mente se enfoca no que importa e perde menos tempo no que distrai. Epicteto dizia que não se trata de esperar ter o ânimo correto, mas de viver como se cada ato fosse um treinamento. Se a jornada começa de maneira disciplinada, o resto do dia flui com mais claridade. Em contrapartida, quando se deixa tudo ao acaso, o urgente substitui o importante, e a vida se converte numa reação constante. A mente disciplinada se constrói passo a passo. A mente disciplinada se constrói passo a passo, não de golpe. Ninguém se torna forte de um dia para outro, mas qualquer um pode começar hoje mesmo a dar forma a seu caráter. O segredo está em começar com o pequeno e repeti-lo até que se converta em natural. Beber água ao despertar, escrever umas linhas cada noite, treinar o corpo, meditar uns minutos. Todas são práticas simples que, sustentadas no tempo, moldam uma pessoa diferente. Marco Aurélio recordava que não devemos desprezar as ações pequenas, porque juntas formam o destino. A grandeza não está num gesto heróico isolado, mas na acumulação constante de pequenos atos de disciplina. Os hábitos de aço não se constroem para impressionar os outros, mas para ser dono de si mesmo. São a prova de que sua vontade é mais forte que suas desculpas, de que sua visão é mais firme que seu cansaço. Quando as dificuldades chegam, os hábitos são o refúgio que evita que se desmorone. Quando o mundo se torna incerto, a rotina escolhida com disciplina é a base que mantém sua calma. E quando as tentações aparecem, a constância é o muro que protege seu propósito. A verdadeira liberdade não se alcança fazendo o que apetece em cada momento, mas sendo capaz de manter o rumo, mesmo quando o fácil é abandonar. Hábitos de aço são, em definitivo, a manifestação visível de uma mente que se decidiu a não ceder ante o frágil. Não se trata de ser perfeito, mas de escolher cada dia voltar a se levantar, voltar a treinar, voltar a atuar com firmeza. O sucesso, a serenidade e a fortaleza não nascem do acaso. Nascem dos hábitos que você escolhe repetir. Hoje pode começar a construí-los. Não necessita grandes promessas, só passos firmes e repetidos. Escreva nos comentários:
Meus hábitos são minha força. E comprometa-se a forjar passo a passo a disciplina que converterá sua vida numa obra sólida e inquebrantável. Lição 8. O pensamento estoico. O pensamento estoico começa com uma distinção simples, mas transformadora. Separar o que depende de você e o que não depende. Essa fronteira invisível, tão clara em teoria e tão difícil de aplicar na prática, é a que determina se viverá com serenidade ou com angústia. A maioria dos homens e mulheres desperdiçam seus dias preocupando-se com o que nunca poderão controlar: o clima, as decisões de outros, as opiniões alheias, os resultados que dependem de 1000 fatores externos. No entanto, os estoicos ensinavam que nossa verdadeira liberdade reside em dirigir toda a atenção para aquilo que sim está sob nosso poder: nossos pensamentos, nossas decisões, nossas ações. Quando reconhecemos essa diferença, nos liberamos da carga desnecessária que supõe carregar com o peso do mundo. Não gastar energia no que não controla. Não gastar energia no que não controla é uma lição que custa aprender. A mente quer intervir em tudo. Quer assegurar-se de que os demais atuem de certa maneira, quer que o futuro siga o roteiro que ela mesma escreveu. Mas a realidade sempre encontra a maneira de nos recordar que há forças maiores que nós. Sêneca advertia que grande parte de nossa infelicidade surge de querer que o destino siga nossa vontade. Essa é uma batalha perdida antes de começar. O sábio não é resistir-se à corrente do inevitável, mas aprender a navegar nela, guiando o barco para o que sim está em nossas mãos. A energia que se perde em queixas, ressentimentos ou desejos impossíveis poderia ser usada em fortalecer-nos, em melhorar nosso caráter, em avançar com o que temos disponível. Aceitar a realidade sem se render. Aceitar a realidade sem se render é a outra chave do pensamento estoico. Aceitar não significa resignar-se nem permanecer passivo ante as dificuldades, mas compreender que a vida nem sempre responderá a nossas expectativas e que isso não nos converte em vítimas. Marco Aurélio recordava que os homens não se perturbam pelas coisas em si, mas pela opinião que têm delas. Aceitar a realidade é ver as coisas como são, não como desejaríamos que fossem. E desde essa claridade decidir o que fazer. Aquele que se queixa porque a tempestade chega perde tempo inútil, enquanto aquele que a aceita se prepara para resistir a ela e sair fortalecido. Não é uma rendição, é uma estratégia de sobrevivência e crescimento. A filosofia é prática, não teoria vazia. O pensamento estoico rejeita a ideia de ficar no plano da teoria. A filosofia é prática, não teoria vazia. Não serve de nada ler os sábios se seus ensinamentos não se aplicam na vida cotidiana. Epicteto dizia que não devíamos nos limitar a aprender o que é a virtude, mas a praticá-la. Não se trata de acumular frases inspiradoras, mas de convertê-las em carne e osso no meio dos problemas diários. A paciência se prova no trânsito, a temperança se mede na mesa, a valentia se demonstra nas decisões difíceis, a justiça se revela na maneira em que tratamos os demais. A filosofia estoica não se estuda nos livros, se vive no dia a dia. O pensamento estoico ensina que as dificuldades não são castigos, mas oportunidades para treinar o caráter. Quem entende isto deixa de perguntar, por que a mim? E começa a dizer, como posso usar isto para crescer? Cada perda, cada ofensa, cada fracasso pode ser matéria-prima para a fortaleza interior se afronta com a mentalidade correta. E cada vez que escolhemos atuar com serenidade, reafirmamos o poder que temos sobre nossa mente. Separar o que depende de você e o que não. Não gastar energia no que escapa de suas mãos. Aceitar a realidade sem se render. E recordar que a filosofia é prática. Estes são os pilares de uma vida mais forte, mais tranquila e mais sábia. Não são fórmulas mágicas, mas treinamentos diários que com o tempo constroem um caráter capaz de se sustentar em qualquer tempestade. A paz não está em mudar o mundo, mas em mudar a maneira em que o interpretamos e atuamos nele. O pensamento estoico não é uma promessa de comodidade, é um convite à fortaleza. Escreva nos comentários. Escolho viver com sabedoria estoica e comprometa-se hoje a praticar, não só a ler, os ensinamentos que podem liberá-lo das correntes do incontrolável. Lição 9. A resistência mental.
A resistência mental significa aprender a suportar a incomodidade e convertê-la em matéria-prima que fortalece o caráter. Não há crescimento verdadeiro no fácil, no cômodo ou no que não exige esforço. Cada vez que a vida nos situa frente a uma situação dura, nos está presenteando a possibilidade de treinar essa fortaleza interior que não se compra nem se improvisa. Suportar a incomodidade fortalece o caráter. Suportar a incomodidade fortalece o caráter, porque nos obriga a demonstrar, não com palavras, mas com fatos, que somos maiores que as circunstâncias. Marco Aurélio afirmava que a dor, o frio, o cansaço ou a adversidade não são inimigos, mas provas para nossa mente. A incomodidade desnuda quem somos realmente. Se fugimos ao primeiro obstáculo, revelamos fragilidade. Se resistimos com calma, forjamos firmeza. A resistência não significa não sentir, significa manter-se em pé, mesmo quando seria mais fácil se render. Não fugir do esforço, abraçá-lo. Não fugir do esforço, abraçá-lo é o segundo passo deste ensinamento. Numa sociedade onde se exalta o imediato e se busca evitar qualquer incômodo, aprender a valorizar o esforço é quase um ato de rebeldia. A mente débil busca atalhos, quer resultados sem trabalho, comodidade sem sacrifício. Mas a mente forte entende que tudo o que é valioso tem um preço, e que o esforço não é um castigo, mas um privilégio. Sêneca dizia que ninguém se fortalece na abundância e na facilidade, mas na dificuldade que obriga a crescer. Cada gota de suor, cada noite de cansaço, cada tarefa repetida quando já não restam vontades, se convertem em tijolos que levantam a muralha do caráter. A disciplina mental se prova na dificuldade. A disciplina mental se prova na dificuldade. Qualquer um pode se mostrar disciplinado quando tudo marcha bem, quando há motivação, quando o caminho é plano. A verdadeira disciplina aparece quando nada acompanha, quando há cansaço, quando o entorno não anima, quando as coisas parecem não avançar. Aí é onde se mede a têmpera. Epicteto recordava que não podemos controlar os golpes da vida, mas sim a atitude com a que os recebemos. Cada desafio, cada decepção, cada erro é uma oportunidade para demonstrar que a mente pode ser mais forte que as circunstâncias. A disciplina mental não é gritar força, é manter-se firme em silêncio, cumprindo o que se propôs, mesmo quando tudo ao redor convida a abandonar. A resistência é treinamento diário porque não se constrói num só ato heróico, mas na repetição constante de escolhas difíceis. É decidir levantar-se cedo uma e outra vez, embora o corpo peça seguir dormindo. É estudar ou treinar quando a mente inventa desculpas para não fazê-lo. É manter a calma frente a uma ofensa, resistindo ao impulso de reagir com ira. Cada um desses atos parece pequeno, mas juntos formam um muro inquebrantável que protege o espírito. Marco Aurélio dizia que o homem forte é aquele que suporta e persevera, e essa perseverança não se consegue num dia, mas em milhares de treinamentos invisíveis que ninguém aplaude. Resistir não significa nunca cair. Significa levantar-se cada vez com mais convicção. A resistência mental se forja igual que um músculo, com tensão, com repetição e com paciência. Quem espera resultados instantâneos se frustra. Mas quem entende que cada dia de esforço adiciona uma camada mais de fortaleza, se transforma pouco a pouco em alguém indestrutível. A vida não promete facilidade, mas sempre oferece a possibilidade de escolher como enfrentar. Aquele que busca fugir do esforço vive acorrentado à debilidade, enquanto aquele que o abraça se converte em dono de si mesmo. A incomodidade é o campo de treinamento da grandeza. A dificuldade é o mestre que forma os sábios. A resistência não é sofrimento sem sentido, é a escolha consciente de crescer através da prova. E quando você consegue ver a adversidade dessa maneira, nada pode quebrá-lo. Resistência mental é recordar que, embora a tempestade recrudesça, a calma interior pode permanecer intacta se você decide manter-se firme. Não espere que o caminho seja fácil. Treine para que sua mente seja mais forte que qualquer caminho. Escreva nos comentários: minha mente resiste e se fortalece, e comprometa-se a abraçar a incomodidade como o verdadeiro ginásio onde se forja seu caráter.
Lição 10. A visualização consciente. A visualização consciente não é fantasiar nem escapar da realidade. É um exercício profundo da mente para imaginar a meta com detalhe e realismo, de tal maneira que o pensamento se converta em preparação e não em evasão. A maioria das pessoas fica no terreno dos desejos vagos, se limitam a sonhar sem estrutura e logo se frustram quando esses sonhos não se cumprem. O estoico sabia que a mente treinada com disciplina é capaz de antecipar cenários e programar-se para responder com firmeza quando chega o momento. Imaginar a meta com detalhe e realismo. Imaginar a meta com detalhe e realismo é como ensaiar antes de atuar. Não se trata de fechar os olhos e pensar num resultado mágico, mas de construir na mente uma imagem tão clara que o corpo já a sinta como possível. Um atleta que visualiza cada movimento antes da competição não está escapando, está se preparando. Um profissional que imagina com claridade sua exposição, suas palavras, a reação do público, está treinando sua confiança. Assim, a visualização se converte numa ferramenta de ação porque o cérebro não distingue completamente entre o vívido e o pensado com intensidade. Programar a mente para executar com decisão. Programar a mente para executar com decisão é o passo seguinte. A visualização consciente não fica no desejo, mas ativa a vontade. Epicteto ensinava que nada grande se consegue sem preparação interior. Ao imaginar com realismo o que queremos alcançar, estamos ordenando a mente que se disponha a atuar com coerência. A repetição dessa prática fortalece as conexões internas que guiam nossas decisões. Uma mente programada não duvida tanto porque já percorreu o caminho antes de percorrê-lo. Assim, quando chega o momento real, o medo diminui e a ação flui com naturalidade. Usar a visualização como ferramenta, não como escapatória. Usar a visualização como ferramenta, não como escapatória, é a diferença entre o sábio e o ingênuo. O ingênuo se refugia em sonhos porque tem medo de enfrentar a realidade. Fica preso num castelo de imagens que nunca chegam a se materializar. O sábio, em contrapartida, utiliza a visualização como um martelo e um cinzel, instrumentos para preparar seu caráter e reforçar sua disciplina. Não imagina um resultado perfeito sem esforço. Imagina os obstáculos, as quedas, as tentações de se render, e também se vê a si mesmo superando-os. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum. Antecipar as dificuldades que podiam aparecer, não para viver com medo, mas para estar prontos quando chegassem. Visualizar conscientemente não é só ver o sucesso. Também é ensaiar como manter a calma na derrota, como reagir quando as coisas não saem segundo o previsto. Essa prática converte a mente num espaço de treinamento e não numa esconderijo. Ver antes na mente o que alcançará na ação. Ver antes na mente o que alcançará na ação é a essência desta disciplina. Todo êxito humano se concebe primeiro como uma ideia. O escultor vê a estátua antes de talhá-la. O arquiteto vê o edifício antes de construir. O líder vê o caminho antes de guiar os outros. O que diferencia aqueles que alcançam suas metas daqueles que só sonham é que os primeiros traduzem a visão em passos concretos. A visualização consciente não termina na mente. Começa na mente, mas se completa na ação. Aquele que imagina com claridade e logo executa com disciplina converte o invisível em tangível. Marco Aurélio dizia que a vida do homem está tingida pela cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos são vagos, sua vida será difusa. Se seus pensamentos são claros e disciplinados, sua vida se encherá de direção. Visualizar com detalhe é pôr cor, forma e estrutura ao que você deseja construir, e logo se levantar cada dia com a decisão de torná-lo real. A visualização consciente não é magia, é prática. É o ensaio mental que fortalece a confiança, que reduz o medo, que prepara o espírito para atuar com firmeza. É ver o futuro na mente para depois criá-lo na realidade. Não se trata de esperar que tudo aconteça, mas de treinar-se para fazê-lo acontecer. Se converte a visualização em hábito, sua mente deixará de ser um inimigo cheio de dúvidas e se transformará num aliado disposto a lembrar-lhe o que é capaz de conseguir. Escreva nos comentários: vejo minha meta e caminho para ela.
e comprometa-se a usar a visualização consciente como a ferramenta que transformará seus pensamentos em êxitos reais. Lição 11. Dominar o presente. Dominar o presente significa deixar de viver escravizado por um tempo que já não existe ou que ainda não chegou. A maioria das pessoas se deixa arrastar pelas culpas do passado, pelos medos do futuro, e enquanto isso, desperdiçam o único espaço real onde a vida ocorre, o agora. Não se deixar arrastar pelas culpas do passado. Não se deixar arrastar pelas culpas do passado é um desafio constante. As lembranças se convertem em correntes invisíveis que nos atam ao que já não pode ser mudado. Reviver errors, decisões equivocadas ou palavras ditas num momento de debilidade, não faz mais que consumir energia e reforçar um sofrimento inútil. Os estoicos ensinavam que a única coisa que podemos fazer com o passado é aprender dele e soltá-lo, porque aferrar-se ao arrependimento não o transforma em nada útil. Sêneca dizia que ninguém tem poder sobre o que já foi, e que insistir em lutar com o que não se pode modificar é tão absurdo como tentar que o sol não se ponha ao anoitecer. Aquele que domina o presente sabe que cada dia começa limpo e que arrastar culpa só é uma forma de obstaculizar a si mesmo. Não antecipar medos do futuro. Não antecipar medos do futuro é o passo seguinte. O amanhã sempre virá carregado de incerteza, mas preocupar-se hoje com o que ainda não existe é um desgaste que não oferece nenhuma vantagem. Epicteto recordava que o sofrimento maior do ser humano não vem do que ocorre, mas do que imagina que ocorrerá. O medo é um ladrão de energia que pinta catástrofes na mente e que raramente coincidem com a realidade. A maioria das vezes o que tememos nunca chega a suceder, e se sucede descobrimos que temos mais força do que imaginávamos. Antecipar medos é viver duas vezes a dor, primeiro na mente e depois na experiência. Dominar o presente significa reservar o esforço só para o que existe agora e não desperdiçá-lo em fantasmas que ainda não nasceram. Fazer do agora o lugar da força. Fazer do agora o lugar da força é a essência desta filosofia. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o presente é suficiente se vive com virtude, porque nele está tudo o que necessitamos para atuar. O passado já não é nosso. E o futuro não está garantido, mas o agora nos pertence. Cada respiração, cada gesto, cada palavra dita com plena consciência tem o poder de transformar a realidade. Aquele que se enfoca no presente atua com precisão, sem ruído mental, sem distrações que o arrastem. Descobre que a força não está na quantidade de tempo que se possui, mas na qualidade com a qual se vive cada instante. O presente é o campo de batalha onde realmente se decide se avançamos ou ficamos quietos. Cada ação consciente abre resultados novos, porque o que você faz hoje se converte na semente do amanhã. A maioria espera que sua vida mude sem mudar seus atos presentes e por isso repetem sempre as mesmas experiências. Mas quando você escolhe com plena atenção o que faz, mesmo que seja algo pequeno, desencadeia uma cadeia de consequências que podem transformar seu caminho. Uma palavra amável dita hoje pode abrir portas no futuro. Um hábito disciplinado repetido agora pode se converter em fortaleza amanhã. Um ato de coragem no presente pode mudar o rumo de toda a sua história. A chave está em recordar que o futuro não é mais que a soma dos presentes bem vividos. A prática cotidiana do presente. Dominar o presente não é tarefa simples, porque a mente sempre buscará fugir para trás ou para frente. Mas com prática se aprende a trazê-la de novo ao agora, a observar a respiração, a enfocar a atenção na ação que se tem diante, a valorizar o que já se possui em lugar de lamentar-se pelo que falta. O presente é um presente frágil, mas também é a ferramenta mais poderosa que temos. Quem consegue viver nele, descobre que a paz não depende do externo, que a ansiedade se reduz e que a claridade se expande. Não se trata de renunciar a planejar o futuro nem de esquecer o passado, mas de dar a cada coisa seu lugar e recordar que só neste instante se pode atuar. Todo o resto é ilusão. Domine o presente e descobrirá que não necessita controlar tudo, só o que faz aqui e agora. Escreva nos comentários: minha força está no presente. E comprometa-se a deixar para trás culpas e medos
para viver cada dia com plena consciência e poder real. Lição 12. Os resultados inevitáveis. Os resultados inevitáveis são a consequência natural de uma mente treinada, porque a mente forte arrasta o corpo para a vitória, mesmo quando o cansaço tenta se impor. Não há êxito grande que não tenha sido concebido primeiro no terreno invisível do pensamento. O corpo pode duvidar, a energia pode fraquejar, mas uma mente que se treinou para resistir e manter-se firme tem o poder de empurrar o resto para frente. Marco Aurélio dizia que a força da mente é capaz de elevar o homem acima de qualquer dificuldade, e isso significa que antes de vencer fora, devemos vencer dentro. A vitória em qualquer área da vida é um reflexo da claridade e da disciplina mental com a qual vivemos. Pensamento claro, ação clara. Pensamento claro, ação clara. Quem pensa com confusão atua com torpeza. Quem pensa com serenidade atua com precisão. A desordem interna sempre se traduz em erros externos. Se a mente está saturada de dúvidas, queixas ou temores, os passos que damos se tornam vacilantes. Em contrapartida, quando a mente se libera do ruído, quando decide se enfocar no essencial, as decisões se tornam mais firmes e os resultados mais consistentes. A claridade mental não significa não ter problemas. Significa ter a capacidade de vê-los sem distorções e de encontrar a ação adequada sem desperdiçar energia. Um guerreiro que entra em combate com a mente nublada está derrotado antes de começar, mas aquele que entra com visão clara já ganhou a metade da batalha. Controle mental equivale a resultados sustentados. Controle mental equivale a resultados sustentados. Qualquer um pode obter uma vitória pontual movido pela emoção ou a motivação momentânea, mas só quem domina sua mente pode sustentar resultados no tempo. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que sucede fora, mas sim o que sucede dentro de nós. E esse domínio é a chave para manter a constância mesmo quando as circunstâncias mudam. O sucesso real não está em conseguir algo uma só vez, mas em repeti-lo até que se converta em parte do que somos. Uma mente indisciplinada pode alcançar um triunfo, mas logo o perde porque não tem raízes profundas. Uma mente treinada, em contrapartida, constrói passo a passo, sem pressa, mas sem pausa, até que o resultado deixe de ser um acidente e se converta numa consequência inevitável. O que você semeia na mente, você colhe na sua vida. O que você semeia na mente, você colhe na sua vida. Cada pensamento é uma semente, e o terreno de sua mente não faz distinções. Semeie dúvidas e colherá insegurança. Semeie coragem e recolherá ações firmes. Semeie queixas e verá como se multiplicam os obstáculos. Semeie gratidão e notará como cresce a abundância em seu caminho. Sêneca recordava que não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige, e isso também se aplica à mente. Se não decide que pensamentos cultivar, terminará vivendo segundo os pensamentos que outros plantaram em você. Mas se escolhe com consciência o que permite crescer, inevitavelmente sua vida refletirá essa semeadura. Resultados inevitáveis não significa que tudo sucederá de forma fácil. Significa que com disciplina mental, os frutos terminarão aparecendo cedo ou tarde. Ninguém que treina com constância, que pensa com claridade e que atua com firmeza, pode ficar sem recompensa. Pode que não chegue no momento esperado, pode que o caminho tenha desvios, mas ao final o inevitável se cumpre. O que se cultiva na mente acaba se manifestando na realidade. A diferença entre aqueles que conseguem e aqueles que ficam na intenção. A verdadeira diferença entre aqueles que conseguem e aqueles que ficam na intenção não é o talento nem a sorte, mas o controle mental que sustenta seus atos quando as emoções flutuam. Dominar a mente é conquistar a origem de tudo. Aí se gesta a força, aí se acende a visão, aí se treina a disciplina que depois muda o corpo e molda o destino. A vida não é questão de esperar milagres, é questão de semear pensamentos firmes e regá-los com constância até que deem fruto. E quando você entende esta verdade, já não duvida de se conseguirá ou não, você sabe que é questão de tempo. Escreva nos comentários:
Meus resultados são inevitáveis. E comprometa-se a semear hoje em sua mente a disciplina e a claridade que amanhã colherá em sua vida real. Conclusão e chamada à ação. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Aquele que domina sua mente se governa a si mesmo. Eu o convido a se inscrever, a ativar as notificações e a comentar para que o YouTube reconheça que estes vídeos são úteis para pessoas como você. Isso nos motiva a continuar criando conteúdo similar no futuro. Eu sugiro revisar os 2 últimos vídeos que lhe recomendamos. Agradeço sinceramente seu tempo e seu apoio. Nos vemos em nossa próxima aventura. Reflexão final: o compromisso consigo mesmo. Esta viagem através das 12 lições estoicas não é simplesmente uma acumulação de conhecimentos teóricos. É uma chamada à ação, um convite a transformar radicalmente sua relação com sua própria mente. Cada lição que exploramos juntos, da batalha interna ao poder de decidir, do silêncio mental à resistência mental, são ferramentas práticas que você pode começar a aplicar desde hoje, desde agora, desde este instante. O verdadeiro teste começa agora. O verdadeiro teste de tudo o que você aprendeu não reside em sua capacidade de memorizar estes princípios, mas em sua vontade de vivê-los. Os estoicos não buscavam estudantes eruditos, buscavam praticantes devotados. Homens e mulheres que tomariam estes ensinamentos e os transformariam em carne viva, em decisões cotidianas, em hábitos inquebrantáveis. Você tem agora diante de si uma escolha crucial: retornar aos velhos hábitos mentais que o levaram onde você está hoje, ou abraçar esta nova compreensão e permitir que ela transforme cada aspecto de sua existência. Sua mente, seu destino. Lembre-se disto. Sua mente não é seu inimigo, mas pode se tornar se você não a disciplina. Tampouco é um servo obediente por natureza, mas pode ser treinada para se converter em seu aliado mais fiel e poderoso. Cada pensamento que você escolhe alimentar hoje é uma decisão sobre quem você será amanhã. Cada momento de disciplina mental é um investimento em seu futuro. Cada vez que você escolhe a claridade sobre a confusão, a calma sobre o caos, a ação sobre a procrastinação, você forja a versão de si mesmo que estava destinado a se tornar. Os grandes estoicos, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, não eram super-humanos. Eram seres humanos como você e eu, que simplesmente decidiram tomar o controle da única coisa que está verdadeiramente sob seu poder: sua própria mente. O momento de agir é agora. Não adie para amanhã o que pode começar hoje. Não espere o momento perfeito para começar a disciplinar sua mente, porque esse momento perfeito não existe. O único momento que existe é agora. Comece pequeno se for necessário. Escolha uma só lição das que exploramos e comprometa-se a praticá-la durante 7 dias. Talvez a dicotomia do controle, talvez o silêncio mental, talvez a visualização consciente. Não importa qual você escolha, o importante é que comece. E lembre-se, a transformação não é um evento único, é um processo contínuo. Haverá dias em que você falhará, onde cairá nos velhos hábitos, onde sua mente parecerá incontrolável. É normal, é humano. O que conta não é nunca cair, mas levantar-se cada vez com mais sabedoria e determinação. Seu legado mental. Um dia, quando você olhar para trás em sua vida, você não se lembrará dos dias em que tudo foi fácil. Você se lembrará dos momentos em que escolheu permanecer firme face à adversidade. Você se lembrará das vezes em que sua mente queria abandonar, mas você decidiu continuar. Esses momentos, essas pequenas vitórias cotidianas sobre sua própria fraqueza, são o que define quem você realmente é. Eles são seu verdadeiro legado. Não as posses materiais que acumulará, mas o caráter que forjará. O convite final. Então aqui está meu convite final. Não seja simplesmente um espectador destes ensinamentos. Não se contente em admirá-los de longe como ideais belos, mas impossíveis. Aproprie-se deles, faça os seus. Transforme-os em sua realidade vivente. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que possuirá jamais. Ela pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo.
A escolha, como sempre, pertence a você. Os estoicos nos deixaram um mapa para a liberdade verdadeira. Não a liberdade das circunstâncias externas, mas a liberdade interior que não pode ser tocada por nada nem ninguém. Essa liberdade começa e termina em sua própria mente. Tome o que você aprendeu hoje e permita que seja o começo de uma nova era em sua vida. Uma era onde você não é mais vítima de seus pensamentos, mas seu mestre. Uma era onde você não reage mais cegamente, mas responde com sabedoria. Uma era onde você não se dispersa mais, mas se concentra com intenção. Esta transformação é possível, é real. E começa agora com você. Que sua mente seja sua fortaleza, que sua disciplina seja sua espada e que sua claridade seja sua luz na escuridão. A viagem continua. Até breve, guerreiro da mente.